Olá a todos, eu sou Nathalie Simões, editora do Alma Preta, e hoje nós vamos conversar com a Valdirene Assis, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e uma das criadoras do Afropresença. O evento aconteceu nos últimos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, e reuniu uma série de atividades, oficinas, debates sobre a inclusão de jovens negros e negras universitários no mercado de trabalho. Sou Valdirene Assis, procuradora do Trabalho, coordeno um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros universitários do Ministério Público do Trabalho e tive o prazer de ver esse projeto Afropresença nascer em São Paulo, onde é a minha base, e isso se desenvolver, isso ganhar vida, ser transformado num evento tão exitoso, tão rico como o que nós tivemos, e que eu acabei ficando na condição de coordenação geral, trabalhando com o Pacto Global, que exercia a coordenação executiva, juntamente com vários outros parceiros que permitiram a realização dessa atividade. Maravilha. E eu vi que o evento ofereceu para a juventude negra mais de 5 mil vagas de emprego, né? Além de toda a programação, né? Com mais de 80 atividades tudo online. Queria que você me falasse um pouco como que foi para você, né? Que esteve na correria para fazer acontecer, né? A gente sabe que foi um evento muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? No meio de uma pandemia. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua avaliação geral de como foi, né? Superou suas expectativas? Como foi? Em verdade, quando nós pensávamos nesse evento apenas com os parceiros do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, ele seria muito menor. Como nós fizemos a conversão dele no formato de evento virtual, nós pudemos aceitar a participação, podemos contar com a participação de parceiros que foram universidades, escritórios de advocacia, agências de publicidade, empresas, movimentos sociais e um tanto maior número aí de participantes dessa atividade em âmbito nacional. Então, isso foi um ganho para nós e nesse movimento da conversão para o projeto virtual, nós tivemos uma interlocução com muitas pessoas jurídicas que foram se apresentando e demonstrando enorme interesse em estar no Afropresença. Então, ele foi crescendo, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando essas múltiplas parcerias e, portanto, sim, nos surpreendeu muito positivamente, seja pelo público que nós tivemos na plataforma, no website, nas visualizações, né, do conteúdo que foi disponibilizado ao UOL, nas redes sociais, né, a adesão das pessoas nas redes sociais, o número de vagas de oportunidades, né, no mundo do trabalho que foram ofertados por empresas, escritórios, agências de publicidade, ou seja, o evento no seu conjunto, ele foi grandioso e, de fato, assim, nos surpreendeu muito positivamente. Ai, que maravilha saber disso. E quais critérios vocês utilizaram para escolher as empresas que participariam? Por que empresas da área jurídica? Por que agências de publicidade? A presença é uma atividade que nós, do Ministério Público do Trabalho, realizamos no contexto do nosso Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros. E esse projeto, ele é focado para fomentar a inclusão desses jovens, que são os universitários, e que, portanto, têm plenas condições de disputar os cargos de mando, gestão, postos estratégicos nas empresas, e aí sempre falando de estágio, vagas para trainee, vagas efetivas, mas dialogando, né, com esse extrato, que é o foco do projeto. E nós selecionamos também os setores com os quais
precisaríamos atuar, deveríamos atuar. E nesse movimento nós escolhemos os escritórios de advocacia, as agências de publicidade e as empresas. Aí se você me pergunta, mas por que esses três segmentos, né? As agências de publicidade, elas têm o papel de formadoras de opinião por excelência. Elas têm, no momento em que produzem o seu conteúdo e que é entregue à sociedade, que são as campanhas publicitárias, o poder de difundir mensagem pró-inclusão étnico-racial como nenhum outro segmento. Eu até costumo dizer que quem assiste à publicidade brasileira e não é do Brasil, né? Portanto, a nossa publicidade vista de fora, precisa enxergar nesta publicidade a cara que o Brasil tem. Portanto, precisa enxergar nesta publicidade a demografia do nosso país, né? E essa população negra que, por mil razões, né, até o presente momento, ou até um tempo recente, era muito pouco representada e que nós temos visto esforços importantes de algumas dessas agências no sentido de, sim, realizarem campanhas inclusivas na perspectiva étnico-racial. Além disso, tem um número muito pequeno, né, desses profissionais trabalhando e, portanto, as agências de publicidade podem realizar a diversidade na sua cadeia de valores, ou seja, junto às empresas com as quais mantém contratos, mas também podem fazer isso internamente, no seu quadro funcional, para que, inclusive, essas campanhas sejam produzidas por uma voz diversa. Tá? O outro segmento é o segmento da advocacia, e dá para que nós possamos assim trabalhar com as pessoas jurídicas falando sobre inclusão, sem imaginar que todas venham a se socorrer das suas assessorias jurídicas. E aí, então, esses grandes escritórios, essas grandes bancas, precisam estar conosco e compreender o que é que nós estamos fazendo. Que trabalho é esse que a gente realiza? Né? A que se presta todo esse movimento afropresença, né? E esse projeto de inclusão que o Ministério Público do Trabalho traz com bastante força e institucionalmente muito arraigado ao que para nós é uma prioridade institucional. E ter, então, esses escritórios, as grandes bancas de advocacia, Brasil afora, participando do projeto, é de suma importância para que eles possam, inclusive, sustentar juridicamente as empresas nessas estratégias que elas vêm realizando. E mais que isso, é um segmento que tem 1%, né, de pessoas negras como advogados e advogadas. Então, carecendo muito realmente dessa diversidade e trabalhando para isso, né? É o que nós percebemos dos parceiros que estão aí no projeto. O terceiro setor que nós escolhemos foi o empresarial e não poderia ser diferente. É o setor que mais emprega, é o setor que pode, de um ponto de vista quantitativo, de fato, absorver o maior número de profissionais negros e negras. E pesquisa do Instituto Ethos nos mostram que 0,4% de mulheres negras estão no quadro de executivos das 500 maiores empresas do nosso país. Então, nós temos que ter, sim, o olhar estratégico quando a gente fala nessa inclusão. Somos poucos procuradores e procuradoras, não podemos afetar todas as empresas, todos os escritórios, todas as agências, mas a gente trabalha com aqueles que são os mais representativos dos seus segmentos. E eles estiveram presentes no Afro Presença, eles trouxeram suas vagas, eles trouxeram seu pessoal para dialogar com os jovens, eles abriram suas portas, né, para essa interlocução e para essa inclusão que a gente está aqui trabalhando por ela. Perfeito, isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente vê a realidade do Brasil, né? Onde mais de 56% da população se declara como preta ou parda, mas nas empresas, né, especialmente nos cargos de liderança, essa nossa diversidade não se reflete, né? Como, por exemplo, você mencionou,
que as mulheres negras são menos de 1%, né, em cargos nas empresas. Isso é muito pouco, é absurdo. Eu queria saber se o público pode esperar novas edições do Afropresença, né? Ano que vem, de repente, né, a gente não vai ter mais pandemia, pode ser que a gente tenha uma edição presencial. Bom, eu estive nos bastidores, participei de algumas mesas, acompanhei, né, o fluxo das pessoas que eu fui convidando a participar do Afropresença. Então, nenhum glamour, né, nesse bastidor, muito pelo contrário, muito sofrimento, muito suor, né, e muita alegria com a entrega social que a gente conseguiu fazer, né, Ministério Público do Trabalho, Pacto Global e todos os parceiros que estavam ali nessa ação. É óbvio que essa ação nos enche muito de esperança, de energia, e aqui sim, já pensando, tentando entender, primeiro, né, um processo de recuperação do Afropresença 2020, mas já mentalizando no 21. Né? Nós estamos sim fazendo todos os estudos, nós temos uma coordenação acadêmica que está conosco, nós temos uma comissão das empresas de gestão de pessoas que está conosco, uma comissão de comunicação, ou seja, são várias equipes que estiveram trabalhando dentro do Afropresença. E agora nós estamos nos balanços, nos relatórios, mas todos assim muito confiantes de que a Afropresença 2021 acontecerá. Ai, que maravilha saber disso. Já fico ansiosa. Muito obrigada, Valdirene. Muito bom falar com você sobre isso. E vamos aguardar mais um Afropresença 2021. Muito obrigada. Obrigada a vocês.